Movimento. Marcelo Araújo na Jornal. Movimento. Entrevista. Vamos falar sobre português. Tem muita coisa boa aqui para a gente conversar. Deixa eu abraçar o nosso querido professor Diógenes Afonso. Professor Diógenes, boa noite. Boa noite, grande e querido compadre Marcelo Araújo. Como é que está o amigo? Tudo em paz? Estamos indo, um pouco tossindo, febril, mas vamos na luta. Vamos na luta. Boa noite também às comadres, né, aos compadres ouvintes desse dinâmico e envolvente movimento cultural da Rádio Jornal. Muito bom, muito obrigado, amigo. E aí, de início, nós temos uma cantoria para ouvir, porque aí é onde o amigo vai contextualizar a situação que vai falar. Acredito que é Vital Farias, é isso, Diógenes? Veja bem, o Xangai, né? O Xangai. Essa composição é do cantoria, né? Sim. Vambora, bota pra tocar aí. Vamos lá. Aí deu saudade. Xangai. Isso. Marido se alevanta e vai armar um mundé pra pegar uma paca gorda pra nós comer um sarapaté. Aroeira é pau pesado, não é minha véia. Cai e machuca meu pé e ai deu saudade. Então se marido se alevanta e vai na casa da tua avó buscar a espingarda dela pra você caçar um mocó. Só que no lajedo tem cobra braba, não é minha véia. Me morde e fica pior e ai deu saudade. Então os marido se alevanta e vai caçar uma siriema. Nós come a carne dela e faz uma vassoura das penas. Ai que me dera tá agora, não é minha véia. Nos braços de uma roxa morena e ai deu saudade. Sujeito alevanta e vá na casa do vendeirão comprar uma carne gorda pra nós comer um pirão. É que eu não tenho mais dinheiro, não é minha véia. Fiado não compro não, e ai Deus saudade. O marido se alevanta e vai na venda do vendeirinho comprar 10 metros de chita a fazer roupa pros nossos filhinhos. Aí dentro tem um colchão velho, não é minha véia. Desmancha e faz umas carças pra mim e ai Deus saudade. Olha aí, que beleza, né? Que beleza. Professor Diógenes, na sua última participação foi dito que é possível justificar o uso de algumas palavras tidas como pronunciadas de maneira errada, né, por alguns falantes de algumas comunidades linguísticas. Não seria tão errado como alguns querem fazer crer. Essa justificativa se daria a partir de que fundamentos, professor? Marcelo, antes de começar a discutir essa questão aí, é sempre uma satisfação poder participar desse programa. E aqui eu agradeço a oportunidade que me está sendo concedida, né, para falar de um tema muitíssimo importante para as relações de interação comunicativa por meio da língua. A alegria é toda nossa, professor. Diria melhor, interação comunicativa por meio dos usos que a língua nos oferece. Pois bem, Marcelo, se nós pegarmos, por exemplo, a segunda estrofe dessa letra de canção, inclusive eu tenho aqui ainda os LPs e os CDs das memoráveis Cantoria 1 e Cantoria 2, tudo guardadinho aqui. Sim. Pois bem, em alguns falantes regionais, sobretudo os de origem rural, é comum se ouvir o emprego vocabular tal como encontrado, né, por exemplo, na segunda estrofe a que me referi. Nessa estrofe é possível encontrar alguns usos que podem sim ser justificados pelo processo de evolução da língua na passagem do latim para o português. Marcelo, quem de nós não já teve a oportunidade de escutar algum nativo da área rural ou que tenha migrado, né, para a dita metrópole, pronunciar as palavras em interação comunicativa como
se bem me lembro. Aham. Ele se amostra pouco, viu? É. Arrudeia, Isso. assopra a fogueira para não apagar. Aham. Quem de nós, afeito ao uso metropolitano de uma língua dita correta, sempre entre aspas, não estranhou e até soltou aquele risinho de reprovação no canto da boca, né, ao ouvir tais pronúncias. Uhum. Quem de nós não titubeou do alto de um suposto e aristocrático emprego correto da língua, correto mais uma vez entre aspas, né, a vaticinar que o fulano, o cicrano ou o beltrano vivem falando errado. Após o... Não é assim que a banda toca não, compadre. Não é assim não. Há razões de ordem fonética pertinentes à evolução da língua para que tal emprego se justifique. Inclusive com o que escreveu o Luiz Vaz de Camões em sua clássica obra Os Lusíadas. Sim. Nessa obra, Marcelo, podemos encontrar versos como, por exemplo, nem as ervas do campo bem lhe abastam, vinham as claras águas a juntar-se, mas lembrou-lhe uma ira que o condena, alevantando o rosto, alimpamos as naus, a noite negra e fez-se alumia, mandar-lhes os cães os dentes amostrando. Sim. Esses versos, né, eles estão bem ilustrados na obra A Língua de Eulália, do linguista Marcos Bagno, a pronúncia aí fica à mercê, né, de quem pronuncia. Inclusive eu recomendo a leitura dessa gostosíssima obra. Os Lusíadas, né? Bom, A Língua de Eulália. A Língua de Eulália. Sim, Eulália e Marcos Bagno. Sim. Então, Marcelo, para fundamentar o que foi dito acima, né, e considerando o processo de transformação do latim em português, buscamos nos alumiar num tal de metaplasma, né, que, de acordo com a gramática histórica, é a transformação estrutural de determinadas palavras, a partir da qual podem ocorrer acréscimos, eliminações ou mudanças de posição dos sons de que essas palavras se compõem. Aí No caso específico, não? Eu acho que é isso que você está falando, nessa referida estrofe, né, dessa letra, vai se notar a pronúncia de verbos no infinitivo sem o R final. É essa questão do metaplasma? Inicialmente eu estou discutindo o alevanta. Então, se marido se alevanta. Sim. Né, que aparece, inclusive, com uma recorrência muito grande nessa letra de canção. Tá certo? Então, meu foco inicial é com relação a esse alevanta. Sim. Tá certo? Eu até falei alumiar há pouco tempo e tal. Tá certo? Arrodear também, né? Arrodear, rodeia e tal, entendeu? Então, o que é que ocorre? Né? A questão do metaplasma, né, como eu falei, é a transformação, né, que algumas palavras, né, podem ter, né, a partir de acréscimos, eliminações ou mudanças de posição dos sons. No caso específico do então se levanta, lá da segunda estrofe, né? Houve um metaplasma por acréscimo e mais estritamente por prótese, a prótese do A, que ocorre em alguns verbos. É evidente, Marcelo, que essa estrutura verbal, do ponto de vista da forma, né, e da pronúncia, se constitui como um arcaísmo, isto surge como palavra em desuso quanto à sua regularidade de emprego em determinados atos comunicativos, por assim dizer, contemporâneos. Isso numa perspectiva, né, de análise sincrônica da... Contudo, compadre Marcelo, e comadres e compadres ouvintes, é evidente também que alguns verbos, o aprotético teima em permanecer nos falares de nativos de algumas áreas rurais. E mesmo, né, como eu disse instantes atrás, de falantes que migraram para os grandes centros e trouxeram sua bagagem linguística desse uso. A impressão que se tem é a de que o espírito, e aqui também é um metaplasma, o espírito, né, de Camões resiste na alma linguística desse povo, que é a voa feliz e resiliente por dizer o que precisa dizer e se assenta na sua imperativa liberdade de usar a língua. Ainda que não saibam eles que não existe erro algum na utilização de tais verbos protéticos. Certo? Então, o que ocorre aqui com a levanta é essa aposição do A, né, antes do radical do verbo, que é muito comum isso, né, inclusive em regiões de origem rural e também na região metropolitana.
E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da pronúncia de verbos no infinitivo, sem o R final, se também é um metaplasma e se ocorre, que tipo de metaplasma seria esse, professor? Certo, olha, se a gente pegar os versos, buscar a espingarda dela, para você caçar um mocó, vale aqui um registro, o mocó é um roedor um pouco maior que o preá, e seu habitat é a caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro, que abrange o estado do Nordeste indo até Minas Gerais, já no Sudeste, Sim. Então, há um metaplasma nos versos buscar a espingarda dela para você caçar mocó, com supressão. Esse metaplasma se dá por supressão e se dá por um nominho um pouco usual, a tal da apócope, que é um processo de eliminação de fonema do som final de uma palavra, certo? Sim. É um fenômeno, Marcelo, muito comum tanto no uso da língua por meio da variante linguística urbana de prestígio, tá certo? Quanto no emprego da língua pela variante linguística estigmatizada. Inclusive, é para essa variação que os falantes cultos, entre aspas, intencionando desqualificar as possibilidades no uso da língua viva, apontam todo o seu preconceito linguístico, que, sabemos, é derivado de fatores de ordem social, econômica e cultural, O que eu considero mais grave é o fato de que quem se porta de maneira preconceituosa quanto a esse aspecto desconhece o processo de transformação que a língua sofre. Esse processo de conversão, por assim dizer, linguística, está relacionado a razões socioculturais e sociocognitivas, tais como economia linguística, gramaticalização e analogia. É isso, Marcelo, que os preconceituosos linguísticos precisam entender. Tá? Sim. A supressão ou apagamento do R nas formas verbais de infinitivo, no caso da letra de canção, verso buscar, e está lá buscar, Sim. caçar, que é pronunciado caçar sem um R, Sim. está associada ao fator economia linguística. E se dá por meio de metaplasmo também. O metaplasmo aqui em questão, consolida-se por apócope, conforme mencionei, e se configura na eliminação do segmento sonoro R final dos verbos. Professor Diógenes, há também a pronúncia de veia, em vez de velha, sem o LH. Com que fenômeno fonético podemos justificar esse uso, não só nessa palavra, mas em outras semelhantes? Teria mais exemplos? Marcelo, podemos afirmar também que em certas falas regionais e populares do português não padrão, não é raro ouvirmos, por exemplo, palavras como mulher, trabalho, filho, abelha, molhado e folha serem pronunciadas nas formas mulher, trabalho, fio, abelha, molhado e folha. A folha caiu. Longe de ser uma aberração às ditas normas de prosódia, isto é, a correta, entre aspas, novamente, a correta pronúncia dos fonemas, o grupo de fonemas, que são sons, de uma palavra, tais ocorrências encontram garantia de um uso, num fenômeno de base fonética denominado ieísmo. É um fenômeno muito comum no espanhol, há também registro no francês e no italiano. A língua portuguesa também, que são línguas latinas, o espanhol, o italiano, o francês e o português. Nesse fenômeno, pode-se perceber a frequência na substituição do som consonantal LH pelo som vocálico I. Trabalhar. Aí ocorre um metaplasma por transposição. E o fenômeno fonético é catalogado como assimilação. Esse fenômeno dele há uma mudança de um segmento sonoro num segmento igual ou semelhante a outro existente na mesma palavra. Como exemplo, nós temos baralho, pronuncia baralho, batalha, conselho, falha, polho, sobrancelha, teia, e o milho verde.
Tá? Para finalizar, Marcelo, eu gostaria de registrar, isso é importante, que não está se propondo que tomemos essas variações linguísticas ditas não padrão, desculpa, ditas não padrão como uso oficial. Sim. O papel da escola é ensinar a norma padrão, que é um dos níveis de linguagem verbal, e fazer com que o estudante se aproprie, né, de uma variante de prestígio para sua inserção social, tal como definido pelo poder dominante. Isso não quer dizer que não devamos fazer uma reflexão acerca de outros usos, sobretudo quando pensamos que a interação comunicativa se dá em contextos bem delimitados, né? A partir da relação entre falante e interlocutor. Os contextos comunicativos é que devem dar o tom da variante a ser usada, e aí é onde entra a necessidade, né, de o falante dominar vários usos da língua e não somente a norma padrão. Nessa perspectiva, estaremos dando ao falante, né, ao estudante especificamente, as condições para que ele se torne um poliglota dentro de sua própria língua, como já foi dito por um famoso linguista. Ok, meu querido professor Diógenes Afonso, muito obrigado por essa intervenção. A gente volta a conversar, outros temas virão dentro dessa área que é tão rica. Meu querido Diógenes, eu que agradeço. Obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Se alguém quiser, né, um contato para esclarecimento... Sim, enfim, por favor. Eu teria aí, né, um e-mail exclusivo para essa questão do preconceito linguístico e tudo mais, que se chama Nossa Língua Veredas, tudo junto, né? Nossa Língua Veredas, @gmail.com. Muito bom. E também há o meu Instagram, né? @profdiafonso11. Profdiafonso11. Prof, PROF, D de dado, e Afonso 11. Muito pois bom. É isso, Marcelo, mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, amigo. Estamos juntos, qualquer coisa, estamos na área. Grande abraço. Grande abraço, Diógenes. Até mais. Professor de português Diógenes Afonso conversou com a gente, trouxe algumas questões em relação ao preconceito linguístico, justificativas para o uso de algumas pronúncias. Movimento Marcelo Araújo na Jornal.